Olá, boa tarde. Meu nome é Jonathan, sou de Joinville, do Polo Bucarém. Meu RU é 2148842 e vamos falar hoje de Hitler. Quem foi Hitler? Acredito que não exista nenhuma pessoa no mundo que não tenha ouvido falar de Adolf Hitler. Entre todas as grandes figuras históricas, ele foi sem dúvida a que mais desperta a curiosidade das pessoas. É só você pensar, né? Hitler morreu há 70 anos atrás e o tempo todo novos livros e filmes são lançados contando a sua história ou quando historiadores descobrem algo novo sobre ele ou sobre o nazismo em si. Isso logo vira notícia no mundo inteiro. E é até engraçado que, parando para pensar, o Hitler se tornou parte da cultura pop. Ele aparece em filmes, quadrinhos, desenhos e até mesmo meme na internet. Mesmo ele sendo um monstro, tudo que ele fez, né? A sua história é muito empolgante, muito fascinante. Primeiro ele pegou a Alemanha, que estava quebrada, falida praticamente, transformou numa grande potência econômica e depois em uma potência militar. E saiu conquistando a Europa inteira. Ele fez um império gigantesco, fazendo tudo do jeito que ele queria, se ninguém conseguia impedi-lo. Só uma pessoa foi capaz de impedir ele. Então dá para entender por que o Hitler gera tanto interesse nas pessoas. Claro que ele era o chefe da Alemanha e matou milhares de pessoas durante a guerra, mas sua história tem muita coisa interessante que ninguém sabe, como por exemplo, o erro de achar que ele nasceu na Alemanha. Na verdade, Hitler era austríaco, ou melhor, ele nasceu numa cidade que hoje fica na Áustria, mas na época era do Império Austro-Húngaro, que era um estado europeu que existiu até o final da Primeira Guerra Mundial em 1918. Hitler nasceu em 1889. O prédio que ele nasceu ainda existe. Popular proposals include turning it into a museum or a memorial. Whatever decision is eventually taken, however, the building will continue to be a painful reminder of a bleak period of European history. Fora isso, pouco se sabe sobre a sua infância. O que se sabe de verdade é que a história da sua família é um pouco enrolada, que na verdade o nome dele nem era Hitler, para falar a verdade. O pai de Hitler, Alois, nem conheceu o seu pai, então, como ele precisava ter um sobrenome, ele usou o sobrenome da sua mãe durante muitos anos, no caso a avó de Hitler, Marianne Schickröber, alguma coisa assim. Seu pai era filho natural de Anna Schicklgruber. Logo, Hitler seria herdeiro desse nome. Caso se tornasse o senhor da Alemanha, ao invés de Heil Hitler, imagine a saudação nazista com o ridículo grito de Heil Schicklgruber. Alguns anos depois, a mãe dele, que é a avó de Hitler, se casou com um homem chamado Johann Georg Hiedler. Marianne morre e quando Johann, marido dela, morre também, o pai de Hitler foi adotado pela família dele e consequentemente mudou o seu nome para Hiedler. Ou quase isso, porque na hora de registrar ele, eles erraram o nome, daí surgiu Hitler. Mystery even surrounds the paternity of Hitler's own father. He was born illegitimate under the name of Alois Schicklgruber. Later, he had his father's name registered as Georg Hitler, 20 years after Hitler's death. A dubious proof of identity. But from then on, Alois called himself Hitler. Ou seja, o chefe da Alemanha não nasceu na Alemanha e não tinha um pingo de sangue da família Hitler, que nem existiu. Na verdade era Hitler.
Tem um boato também que a avó de Hitler, Marianne, havia trabalhado em uma casa de judeus, onde o dono da casa seria o verdadeiro pai do Hitler, no caso o avô do Hitler. Ou seja, Hitler teria um avô judeu. Mas tudo isso não passa de um boato, pois nunca foi confirmado. But his opponents were looking more closely now, and they discovered a Salomon in the family tree. The press said, "That sounds Jewish." Soon, the papers were speculating about the racial fanatic's own racial heritage. A Vienna newspaper printed pictures of Jewish gravestones inscribed with names like Hitler. Actually, there is no evidence that Hitler did have Jewish ancestry, but at the time there were unanswered questions. Uma coisa que sabemos sobre a infância de Hitler era que o seu pai era muito difícil, era uma pessoa muito difícil de se dar. Ele era muito esquentado, brigão, nervoso e muito mulherengo. Quando ele casou com Clara, a mãe de Hitler, ele já havia passado por 2 casamentos. E ele havia traído as 2 outras mulheres que ele tinha, mas parece que quando ele casou com Clara, ele finalmente criou juízo. E acaba tendo 6 filhos com ela, mas desses 6 filhos, apenas 2 sobreviveram. Os outros acabaram morrendo muito cedo, crianças ou até bebezinho. Você imagina, um dos sobreviventes era o 4º filho, que se chama Adolf Hitler. O mais engraçado é que os historiadores conhecem mais da origem do nome Hitler do que a própria infância do mesmo. Isso porque ele mesmo destruiu todos os documentos que contavam sobre a sua infância e sua história. Na verdade, parecia que ele queria apagar o seu passado. Se sabe muito pouco do período que o Hitler era criança, mas mesmo assim rola algumas fotos que mostram ele quando pequeno. Uma coisa peculiar na sua infância é que ele queria ser padre. Tudo começou quando ele teve aula de canto. Depois disso, ele começou a cantar no coral da igreja e desenvolveu uma paixão pela religião e começou a ter vontade de ser padre. At 8, he is an altar boy in this monastery. He sings and admires the priest's self-sacrifice and sense of mission. Não dá para imaginar Hitler sendo padre, mas uma tragédia aconteceu e mudou todo o rumo da sua história. Seu irmão Edmund morreu com 6 anos de idade. Nessa época, Hitler tinha 10 anos. A morte do seu irmão mexeu muito com a cabeça dele. Com isso, seu comportamento mudou completamente. Virou uma criança sozinha que não respeitava nada. Passava a maior parte do tempo quebrando o pau com os pais e com os professores. Seu comportamento com o pai, na verdade, nunca foi fácil, porque ambos eram teimosos e nervosos. Eles brigavam e nunca chegavam a um acordo definitivo. Outra coisa era que o pai do Hitler trabalhava na alfândega. Queria que o seu filho, Hitler, seguisse os mesmos passos que ele, mas Hitler não queria seguir os mesmos passos que o pai. Hitler queria ser artista, pintor, para falar a verdade, pintor de quadros. Seu pai achava isso um absurdo, uma loucura, e não aceitava de jeito nenhum que ele fosse pintor, e por causa disso eles brigavam muito. O pai de Hitler falava que quem era pintor era vagabundo, sem vergonha, essas coisas. Hitler was in conflict with his father, who wanted him to become a civil servant. But Hitler will not go far in school, arrogantly considering himself above the education system. The poor boy is obstinate. He wants to be an artist. Never, says his father. Not so long as I live. Hitler shuts himself off, unbending and numb. Eles nunca se entenderam de verdade, até que o seu pai morreu em 1903. Foi nessa época que tudo de ruim começou a acontecer de verdade na vida de Hitler. Hitler não gostava de ir para a escola, mas tinha um professor que começou a chamar a sua atenção. O nome do professor era Leopold Potsch. O
professor começou a chamar a atenção de Hitler principalmente pelas suas ideias sobre o nacionalismo germânico. Para entender melhor, na região que o Hitler morava, essas ideias eram normais, pairava no ar essas ideias. Porque lá onde eles moravam, no Império Austro-Húngaro, era cheio de alemães, porque era bem próximo da fronteira e muitas pessoas ali compartilhavam dessas ideias. Então Hitler entrou de cabeça nessas ideias e ao mesmo tempo começou a venerar a Alemanha. E ao mesmo tempo que ele venerava a Alemanha, ele criava nojo sobre o Império Austro-Húngaro, porque lá ele dizia que tinha pessoas de todas as etnias. Having left his home province, he discovers the many communities living in the Austro-Hungarian capital. Czechs, Poles, Italians, Croatians, and Jews. He will later state, "It appeared to me like the incarnation of racial profanation." Então, o pensamento dele de defender a pureza ariana começou muito antes do que você imaginava, mesmo que inconsciente na cabeça dele. Mesmo com os pensamentos políticos distorcidos, o sonho dele continua. Continua sendo artista, ser um artista. O sonho dele continua sendo um artista. E como seu pai já havia morrido, ele se mudou para Viena, a capital da Áustria, desculpa. E começou a se dedicar nos estudos de pintura. Para ser reconhecido, ele se dedicou muito e até tentou entrar nas escolas de artes da época. Só que ele foi recusado 2 vezes, pois eles diziam que ele não tinha talento nenhum. Isso foi uma frustração, foi um choque para ele, e ele nunca se recuperou disso. Ambition was to go to Vienna and become an artist or architect. Once there, he produced architectural drawings and watercolors like these. Competent, but not good enough to win the place he longed for at the Viennese Academy of Fine Arts. Quando ele recebeu a notícia da morte da sua mãe, ele ainda estava em Viena. Até agora ele era sustentado por uma pensão que o governo dava para ele, por causa da morte de seu pai. E essa grana que ele recebia essa pensão e mais um troco da mãe dele. Só que daí quando a mãe dele morreu, ele perdeu essa parte da ajuda da mãe dele. Daí meio que ele ficou duro, sem grana. A partir daí a sua vida foi piorando cada vez mais. Ele passou a viver como um mendigo, passando fome e dormindo em abrigos. Nessa época, Hitler começou a atacar a igreja e os judeus, dizendo que a culpa dele estar assim, nessa situação, era deles. Claro que ele foi no embalo de um prefeito de Viena que costumava fazer isso, atacar a igreja e os judeus naquele tempo. Então ele foi no embalo e isso começou a transformar a sua cabeça. Nessa hora que percebemos que ele estava se transformando no Hitler que conhecemos hoje em dia. Tá, vamos sair de Viena e olhar para a Europa em geral, que vivia uma época conturbada, com muitas tensões em vários países, prestes a começar uma guerra. Como Hitler não era bobo nem nada, logo ele percebeu que o Império Austro-Húngaro estava recrutando pessoas para o exército. Logo ele foi para a Alemanha se alistar no exército alemão, pois ele não iria lutar do lado de raças inferiores, vamos dizer assim, nas palavras dele. In 1910, he escaped to the Reich of his dreams, to Munich. When he was in Vienna, he had scraped a living by painting copies of postcards. He tried it here too. Quando começou a Primeira Guerra, Hitler se alistou no exército da Bavária, mesmo se apresentando como cidadão austríaco. Essa foto mostra Hitler como uma pessoa normal no meio da multidão, vibrando com a notícia que o país estaria entrando em guerra. Muitas pessoas lembram do Hitler como o cara lá da Segunda Guerra Mundial,
poderoso. Só que ninguém sabe, praticamente ninguém sabe que ele lutou na Primeira Guerra também. Ele começou como um soldado qualquer do exército alemão. Como ele não era alemão, ele era austríaco, do austro-húngaro lá, ele não poderia virar oficial do exército. Não se sabe muita coisa dele na Primeira Guerra Mundial, mas o pouco que se sabe é que ele foi um ótimo soldado, lutando a maior parte do tempo na França e Bélgica, agindo como mensageiro, que não é uma coisa muito fácil de fazer, não. Tem que atravessar o fronte de batalha, atravessar as linhas inimigas, sem ser visto e principalmente sem morrer e sem levar um tiro. Sem contar as mensagens, que são muito complicadas de se decorar. Quem serviu o exército sabe como que é isso. Tem uma pista que é mensageiro. As mensagens são muito difíceis e não pode anotar em nada, só pode anotar na sua cabeça. For years, Corporal Hitler has been a courier, carrying messages for Bavaria's 16th Infantry Regiment. He runs from trench to trench, delivering the soldiers their orders. It's a dangerous assignment. Ele chegou a cabo do exército, ganhou várias medalhas por bravura e ganhou a Cruz de Ferro de primeira classe, que foi indicado pelo seu superior, um tenente alemão que era judeu, Hugo Gutmann, o nome desse tenente. A Primeira Guerra durou 4 anos e perto do final dela, Hitler acabou indo para o hospital, graças a um ataque de gás mostarda, uma grande descoberta na época. Por causa disso, ele ficou cego por um tempo e foi lá no hospital, em 1918, que ele soube que a Alemanha havia se rendido. In October 1918, he was temporarily blinded in a gas attack. 1 month later, as he lay in a darkened hospital room, a greater darkness descended across Germany. Obviamente, ele ficou bravo, pois ele não acreditava que a Alemanha havia se rendido, que a Alemanha havia perdido a guerra no braço, vamos dizer assim. Ele dizia que a derrota era culpa dos políticos que haviam se rendido, pois o exército era indestrutível e essas coisas. Ele não era o único que achava isso, não. Muitas pessoas pensavam como ele. In the aftermath of this lost war came riots on the streets of Germany and a socialist revolution in Berlin. Some of the leaders of the attempted revolution were Jewish. Algo muito importante ligado a ele e ao seu antissemitismo, que é o ódio pelos judeus, é que ninguém sabe ao certo quando que surgiu esse ódio. Alguns dizem que foi na escola, como professor, outros que foi em Viena, quando passou fome, mas o que todos concordam é que esse pensamento cresceu depois da Primeira Guerra Mundial. Pois muitos soldados, no caso, da Alemanha, colocaram a culpa da derrota nos civis e principalmente nos judeus, alegando que foi eles que fizeram a Alemanha se render. Para piorar, a Alemanha teve que assinar o Tratado de Versalhes, que eu já falei em outros vídeos. The Treaty of Versailles, signed on June 28, 1919, condemns Germany to pay enormous reparations, which will create a great burden on the economy and will become a central issue in Germany's popular grievances. Germany also sees 13% of its territories and 1/10 of its population amputated. Como ele, vários alemães odiaram esse Tratado de Versalhes. Mas mal ele sabia que isso teria um impacto na sua vida política alguns anos depois. Não foi só a derrota que fez ele criar essa ideologia na sua cabeça, foi a própria guerra em si. Ele virou um patriota obcecado pela superioridade alemã. Ele tomou gosto por isso e dizia que a guerra foi uma das melhores experiências de sua vida. Por ele, a Alemanha nunca teria se rendido. For me, as for every German, said Hitler,
There now began the greatest, most unforgettable time in my earthly existence. He discovered in war a sense of purpose he had failed to find in peace. The years of drifting were at an end. Com o fim da guerra, Hitler voltou para Munique sem emprego e continuou no exército fazendo algumas coisas mais burocráticas, até que ele recebeu a missão de se infiltrar no Partido dos Trabalhadores Alemães. Um partido que tinha acabado de ser criado. Foi aí que ele acabou virando um monstro de verdade. Como ele era um infiltrado do partido, ele tinha que participar das reuniões e palestras, e só que com essa participação, ele começou a se apaixonar pelas ideias do partido. Acabou se apaixonando pelas ideias do fundador do partido, que era Anton Drexler, um grande nacionalista que também odiava os judeus. Hitler e Drexler conversaram um pouco, até que um dia Drexler chamou Hitler para fazer parte do partido. E ele aceitou sem pensar duas vezes. Here, he is filmed for the first time during a demonstration of the DAP, the German Workers' Party. As early as 1919, the army has ordered him to infiltrate and spy on this group. Lacking better prospects, he remains a member and develops into a full-time political agitator. Foi aí que sua vida mudou novamente. Ele achou sua vocação na política. Lá dentro do partido, ele conhece outra pessoa que influenciou na sua formação, na formação do monstro que ele se tornou no futuro. Dietrich Eckart, membro de uma organização secreta chamada Sociedade Thule, que estava por trás do partido. He succeeds thanks to the help of a racist sect, the Thule Society, named for a legendary Nordic kingdom. Its members finance a newspaper with funds of questionable origin. This publication becomes the official Nazi Party newspaper under a new title, Völkischer Beobachter, the Racist People's Observer. Esse cara virou o mentor de Hitler. E quando ele viu que o partido precisava de alcançar mais pessoas, ele mudou o nome de Partido dos Trabalhadores para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou mais conhecido como Partido Nazista. Hitler changes the party's name, associating the terms national and socialism. His goal is to create a wider appeal and to show his anti-capitalist stance. The DAP will now be the NSDAP, the National Socialist German Workers' Party, the abbreviated form of which is Nazi. Foi aí que começou a Alemanha nazista. E como era um partido novo, Dietrich Eckart decidiu que também deveria ter um símbolo novo. Como ele conhecia e sabia que o Hitler gostava de pintar, ele falou para o Hitler desenhar o símbolo do partido. Foi aí que o Hitler fez a famosa suástica nazista. He will write in Mein Kampf, "After innumerable attempts, I chose a red flag to show our movement's social dimension, with a white circle representing our nationalism, and a swastika, symbol of the Aryan, the eternal anti-Semite." Com o partido crescendo, Hitler logo virou um dos principais nomes desse partido nazista. O partido já era ruim demais, ruim de mal, né? E ele conseguiu piorar, criando tipo uma milícia, com a desculpa que esses milicianos estavam ali para fazer a guarda deles e essas coisas, garantindo a sua segurança durante discursos e tal.
Mas logo todos perceberam que eles atacavam os rivais políticos. Essa milícia era para atacar os rivais políticos. Para exemplificar, se você fosse contra o partido deles, falasse mal desse partido, o partido nazista, você iria sumir. Ninguém nunca mais ia achar o seu corpo. He creates the SA Stormtroopers, his assault unit. A small militia whose uniforms he obtains from a stock of the former Austro-Hungarian customs office. His radicalism increases the party's membership from 2,000 to 20,000. Hitler ficou conhecido por todos esses motivos, mas o mais importante foi a sua habilidade de se comunicar com as multidões. Ele tinha várias qualidades políticas. Ele era um bom estrategista, esperto, entre outras. Mas na hora de fazer um discurso, ele levava muito a sério. Com seus discursos, ele levava o público ao delírio. Ele sabia falar certinho o que o povo queria escutar. Ele sabia as pausas que ele deveria fazer para o povo aplaudir. Ele sabia a hora certa de falar alto para impactar o povo. Ele sabia a hora certa de falar baixo para chamar a atenção do povo. E ele sabia muito bem a oratória. Ele era tão bom que ele era bom porque antes dos discursos que ele ia fazer, ele passava horas e horas ensaiando. Na hora do seu discurso ele sabia certinho tudo o que eu acabei de falar, a hora das pausas, a hora da agitação, a hora da calmaria, para levar o público sempre ao delírio. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Hoffmann's small Munich photography shop. Hitler, as always, inspired by Wagner and fascinated by opera singers' theatrical movements, studies a whole range of gestures conveying domination, which he will use in the first big Nazi rallies. Hitler states, "The masses are feminine and stupid. Only emotion and hatred can keep them under control." Como seu partido foi crescendo cada vez mais, começaram a aparecer investidores, como empresários e indústrias, bancos, e esses investidores começaram a falar para ele, e ele acreditou que estava acontecendo uma conspiração internacional dos judeus, que, segundo eles, os judeus queriam dominar o mundo. Claro que ele acreditou e começou a falar em seus discursos essas coisas. Dass die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf den sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. O partido nazista era cada vez mais forte em Munique, mas não tinha poder na Alemanha inteira. E o que ele fez daí? Tomou o poder à força. Quase a mesma coisa que Mussolini fez na Itália. Quando os fascistas entraram na capital italiana, Roma, fazendo uma marcha para colocar Mussolini no poder. No começo da sua vida política, Hitler se espelhava muito em Mussolini. A saudação fascista emprestada de Mussolini tornou-se parte do ritual, junto com as bandeiras e estandartes.
Outros pontos em comum com os fascistas italianos foram construídos. Hitler e Rudolf Hess encontram-se com Mussolini em Munique, talvez procurando uma maneira de dividir seu poder. O antissemita fanático Julius encontra seu par e o terreno ideal é assentado para a cooperação entre fascistas e nazistas, antes mesmo de Mussolini voltar para Roma. Outro fato importante foi o Push da cervejaria. Foi basicamente um golpe do Estado que ele tentou fazer. E teve esse nome porque ele reuniu a milícia em uma boa parte do partido nazista e foi até a maior cervejaria de Munique, onde um cara que mandava na Bavária estava fazendo um discurso. Ele chegou lá metendo o pé em tudo e disse que estava tomando o poder na força. On November 8, 1923, Hitler attempted a coup, which is now known as the Beer Hall Putsch. Hitler and a large group of his party's paramilitary soldiers stormed into a beer hall in Munich filled with 3,000 people. Hitler claimed a national revolution had broken out and the government had been toppled. Então ele pegou todos os líderes políticos que estavam ali naquele momento, levou para uma sala e falou que se eles não apoiassem ele, eles iriam morrer. Só que nada disso que ele fez deu certo. Ele tentou tomar alguns prédios, teve conflito com a polícia, ele acabou fugindo para a casa de um amigo, onde ele estava tão frustrado com a derrota da tomada de poder, que até pensou em se matar. Isso tudo rolou em 1923, bem antes da Segunda Guerra, que começa em 1939. Assim, o primeiro avanço nazista é detido. Antes do ataque, Hitler tinha jurado vencer ou morrer. Eu tenho balas no meu revólver para os meus camaradas e uma para mim mesmo se falharmos, declara. Não passou de promessa. Ele falha, mas não se mata. A sua carreira política quase acabou ali. Ele foi preso e condenado por traição, com pena de 5 anos, mas ele não imaginava que na prisão que a prisão seria uma coisa boa para ele. Foi ali que no julgamento ele colocou o seu pensamento nazista à frente de tudo. Foi ali que o pensamento nazista dele ficou, vamos dizer assim, conhecido na Alemanha inteira. Foi lá na prisão que ele também escreveu um livro, um dos livros mais famosos do mundo, o Mein Kampf, traduzido significa Minha Luta. O livro tem 2 volumes e é uma mistura de autobiografia e propaganda da sua ideologia. Hitler rants about the struggle of the master race, the tall, blonde, Aryan Germanic race, the necessary conquest of its living space, the eradication of communism, and the crushing of France and the Jews, who, in Hitler's eyes, do not even belong to the human species. At the time, many readers judged the book to be errant madness, a fatal error. On the contrary, it should have been read carefully and taken seriously, for it's at the root of the deaths of 50 million human beings. Dos 5 anos que Hitler deveria ficar, ele ficou apenas 1 ano. E quando ele saiu, o seu partido foi banido da Bavária e ele teve que jurar que iria respeitar o governo alemão. E como ele não era bobo nem nada, ele começou a reorganizar o partido nazista no norte da Alemanha, só esperando uma oportunidade para ele voltar com força total. E essa oportunidade que ele tanto esperou surgiu, só que surgiu nos Estados Unidos. Em 1929, a oportunidade dele veio como caiu de paraquedas nos braços deles, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, que deu origem à Grande Depressão, que refletiu em todos os países, na Alemanha principalmente, que ela estava se recuperando financeiramente após o assinado do Tratado de Versalhes, que do dia para a noite
ela levou uma grande rasteira com a quebra da bolsa. Os bancos quebraram, milhares de pessoas perderam seus empregos, o país ficou completamente arruinado de novo. Com essas coisas acontecendo, o Hitler começou a discursar que ele acabaria com o Tratado de Versalhes, transformando a Alemanha em uma grande potência econômica, trazendo empregos, ia levar a Alemanha de novo ao que ela era antes, bem antes. In the wake of the Wall Street crash of 1929, the German economy all but collapsed. The Weimar government had borrowed money to pay the Allies' war reparations, and now the debt became too great to service. Banks crashed and unemployment soared. The Nazis gained support, but so did the communists. As always, he promises the earth, the end of unemployment, relief for peasant farmers, respect for the law, and above all, peace. Em 1932, Hitler se candidata à presidência da Alemanha, só que ele perdeu, ficou em segundo lugar. Só que não acaba ali. Na Alemanha tem um governo de parlamentarismo, só que em vez de ser o primeiro-ministro, como é na Inglaterra, tem um chanceler. E como o chanceler da época não conseguia fazer nada, pois ele era de um partido e o resto do parlamento o resto dos deputados era de outro partido, e tudo que ele tentava fazer os deputados não aceitavam, assim ele não conseguia fazer nada. Foi aí que começou uma grande pressão dos deputados e líderes para nomear Hitler como chanceler. E ele foi nomeado sem eleição, sem nada, só coloca o Hitler como chanceler e assim aconteceu. Aí o governo nomeou Hitler como chanceler pensando que iam conseguir controlá-lo. Muito pelo contrário, agora ele fazia parte do governo da Alemanha e o seu poder começou a aumentar cada vez mais. Esse foi seu primeiro discurso após virar chanceler. Hitler é confirmado como chanceler e anuncia a sua política. Aos trabalhadores de todas as idades, nada de greve. Aos pequenos comerciantes, leis contra as grandes lojas. Para as mães e crianças, proteção contra trabalho infantil. Promessas. Promessas para manter uma nação inteira nas correntes da escravidão. Desfiles eram organizados para homenageá-lo. Ovações seguidas de ovações, mas esse grande maníaco não se satisfazia.